Quando a gente fala em ghoul, cada um pensa numa coisa diferente. Tem os mutantes radioativos dos jogos Fallout, os monstros mortos-vivos de Dungeons and Dragons e, claro, os ghouls, que eram o nome original dos zumbis do clássico A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero. Mas o curioso é exatamente isso. Apesar de carregarem o mesmo nome, todos esses seres são completamente diferentes uns dos outros. Então, afinal, o que é um ghoul de verdade? De onde veio essa criatura tão presente na cultura pop? A resposta nos leva direto para o mundo árabe e para as tradições islâmicas, onde esse ser aparece em histórias muito antigas e em discussões que vão desde teologia até filosofia natural. O termo que deu origem à palavra ghoul, do inglês, vem do árabe ghul, pronunciado algo como ghoul. E como acontece com muita coisa do folclore, não dá para apontar exatamente quando essa ideia surgiu. A maioria dos estudiosos concorda que ela nasceu nas culturas árabes pré-islâmicas. Mas existe quem defenda que o conceito pode estar ligado a uma criatura ainda mais antiga, o Galu, um tipo de demônio do submundo mesopotâmico. E só pelo nome já dá para notar que talvez exista alguma ligação entre eles. Para os antigos árabes, muito antes do islamismo, o ghoul era um ser perigoso que vivia nos desertos vazios e nas ruínas abandonadas. Ele representava aquele medo ancestral que qualquer viajante teria ao atravessar quilômetros de areia sozinho, cercado de silêncio e escuridão. Um ghoul podia enganar a pessoa, atrair para longe do caminho certo e causar sua morte. Não é à toa que há estudiosos que associam até o próprio nome ghoul à ideia de matar ou destruir. Entre as histórias mais antigas, podemos citar o relato sobre Arqam ibn Abil Arqam, um companheiro do profeta Muhammad. Dizem que durante uma viagem pelo deserto, o filho dele foi raptado por um ghoul que tinha assumido a forma de uma mulher. Em outro caso famoso, o futuro califa Umar ibn al-Khattab estaria cruzando o deserto rumo à Síria quando encontrou um ghoul que tentou conversar com ele. Como Umar se recusou a dar atenção, o ghoul teria virado a cabeça ao contrário. Cena digna de filme de terror. E, mesmo assim, Umar simplesmente sacou a espada e o matou com um único golpe. Nessas histórias mais antigas, o ghoul aparece como uma das muitas criaturas que habitavam aquilo que os árabes chamavam de lugares vazios, ruínas, desertos e regiões isoladas onde ninguém em sã consciência ficaria sozinho à noite. Ele era praticamente o símbolo desse medo do desconhecido, daquilo que pode aparecer quando você está vulnerável e longe de tudo. Mas dá para definir melhor o que é um ghoul? Como ele age? De onde vem? Para isso, a gente precisa olhar para os autores muçulmanos que viveram depois da revelação do Alcorão. Curiosamente, o Alcorão não menciona os ghouls diretamente, e os poucos relatos atribuídos ao profeta Muhammad sobre o assunto são considerados fracos ou não confiáveis por muitos estudiosos. Isso fez com que, ao longo dos séculos, surgissem opiniões bem diferentes. Alguns sábios rejeitaram completamente a existência dos ghouls, enquanto outros os aceitaram como parte da criação. Grande parte dessa discussão gira em torno de outra categoria importantíssima dentro do islamismo: os jinn. Esses sim são mencionados no Alcorão, a ponto de haver uma surata inteira com o nome deles. Segundo a tradição, os jinn foram criados de fogo sem fumaça, vivem em comunidades, têm livre arbítrio e podem ser tanto bons quanto maus. Em inglês, é deles que vem a palavra genie, como o famoso gênio da lâmpada. E é justamente aqui que aparece a pergunta: o ghoul é um jinn ou é outra criatura? A resposta varia bastante dependendo da época e do autor, mas a posição mais comum nos textos árabes e islâmicos é que o ghoul seria sim um tipo específico de jinn, geralmente um jinn que age de maneira maliciosa, enganando e atacando viajantes. Só que, mesmo quando os autores concordam em chamar o ghoul de jinn, eles discordam em praticamente todo o resto. Alguns dizem que o ghoul seria um jinn masculino e que o feminino teria outro nome. Outros afirmam exatamente o contrário, que o ghoul é quase sempre feminino, como uma espécie de feiticeira das criaturas invisíveis. Em alguns casos,
o termo para ghoul macho também significa alguém enlouquecido ou possuído. Um autor do século XIII, Zakaria al-Qazwini, descreve o ghoul como um ser deformado, solitário e capaz de assumir formas humanas ou animais. Ele afirma que essas criaturas aparecem para viajantes isolados, fingindo ser alguém que está apenas seguindo pelo mesmo caminho, até desviar a pessoa do trajeto. Até existem relatos lendários dizendo que alguns ghouls teriam se originado de demônios que foram atingidos por meteoros quando tentavam se aproximar do céu. Outro estudioso importante, Al-Jahiz, autor do gigantesco livro dos animais, também comenta sobre os ghouls. Ele diz que essas criaturas costumavam atrair viajantes acendendo fogueiras no deserto durante a noite. Assim, quem estivesse perdido veria o fogo ao longe e acharia que era um acampamento, até descobrir que era uma armadilha. Para ele, um djinn só recebia o nome de ghoul quando assumia forma humana para enganar e hostilizar pessoas. Uma característica que aparece em várias histórias antigas é a habilidade de mudar de forma. Os ghouls podem se transformar em animais, pessoas desconhecidas ou até conhecidos da vítima. Há um caso famoso envolvendo o poeta pré-islâmico Tarafa ibn al-Abd. Ele teria encontrado um carneiro solitário no deserto, pegado o animal no colo e caminhado com ele por um bom tempo, até notar que o bicho estava ficando cada vez mais pesado. Quando finalmente o colocou no chão, percebeu que aquilo não era um carneiro, mas um ghoul. Esse mesmo poeta teria matado a criatura com um único golpe, e esse detalhe aparece repetidamente nas histórias antigas. O ghoul só pode ser morto com um golpe só. Se a pessoa desferir um segundo golpe, então serão necessários outros 1000 para terminar o trabalho. O ghoul usa justamente isso para enganar suas vítimas, fingindo estar morrendo para que o guerreiro dê mais um golpe e caia na maldição. Al-Jahiz, que era ligado à corrente racionalista dos Mu'tazila, discutiu essa crença dizendo que muitas dessas histórias eram fruto de medo, alucinações e imaginação de pessoas que estavam sozinhas em ambientes perigosos. Para ele, grande parte dos relatos era exagero, confusão ou até pura invenção de poetas buscando fama. Mas nem todo mundo compartilhava desse ceticismo. Fora dos meios mais filosóficos, acreditava-se fortemente na existência literal dos ghouls, especialmente entre comunidades que viviam próximas aos desertos. Para elas, esses seres eram parte real dos perigos da noite, assim como animais selvagens, bandidos e espíritos. Quando falamos de djinn e criaturas sobrenaturais do mundo islâmico, é quase impossível não lembrar de As Mil e Uma Noites, a famosa coletânea de histórias que se espalhou pelo mundo inteiro. Os djinn aparecem o tempo todo nas narrativas, ora como seres hostis, ora como ajudantes, ora como forças imprevisíveis. Mas, curiosamente, os ghouls não aparecem tanto quanto os djinn, com uma exceção famosa, a história de Sid Numan. Nesse conto, o protagonista se casa com uma mulher chamada Amina, aparentemente perfeita. Só que ele começa a estranhar um detalhe: ela praticamente não come. Um dia, curioso, ele a segue discretamente e descobre algo aterrador. Amina sai escondida durante a madrugada e vai até um cemitério, onde encontra um ghoul. Juntos, eles desenterram um cadáver e se alimentam dele. E sim, Amina também é um ghoul disfarçado. Quando Side Numan tenta confrontá-la, ela o transforma em um cachorro com magia. A história continua a partir daí, cheia de reviravoltas. Mas o ponto importante é que essa narrativa ajudou a consolidar fora do mundo árabe a ideia de que ghouls comem cadáveres, algo que não aparece nos textos árabes mais antigos. E isso tem uma explicação bem simples. Essa versão de As Mil e Uma Noites usada no Ocidente foi moldada por Antoine Galland, um francês do século XVIII que adicionou várias histórias novas ao que encontrou em manuscritos árabes. Grande parte do que consideramos clássico, como Aladim, nem sequer existia nas versões originais. O hábito dos ghouls de comer corpos provavelmente veio de influências europeias, como vampiros e outros seres necrófagos. Mesmo assim,
Como o folclore vive mudando e nunca fica parado, essa versão acabou pegando. Tanto que, hoje, quando pensamos em ghoul, a primeira imagem que vem à mente é justamente a de um ser que se alimenta de mortos. Algo que não fazia parte do imaginário árabe clássico. Na região de origem desses mitos, os ghouls continuam aparecendo nas histórias populares. Em Marrocos, por exemplo, existe Aisha Kandisha, uma das figuras mais temidas do folclore local. Ela costuma ser descrita como uma mulher extremamente bonita que aparece perto de rios, lagos ou canais das cidades antigas. A beleza dela é tão sedutora que atrai principalmente homens jovens, e aqueles que não percebem a tempo o perigo acabam mortos. A única pista para desmascará-la é que seus pés são de cabra ou de camelo. Há também um relato clássico preservado por Al-Isfahani, que conta uma aventura de 2 homens enviados para buscar um vestido de casamento. No caminho, encontram uma mulher sozinha no deserto, algo que já deveria levantar suspeitas. Ela promete ajudá-los, desde que passem por ela novamente na volta. Eles aceitam. Quando retornam, a mulher sobe no camelo deles e viaja ao lado dos 2, até pedir para descer por um instante, alegando que precisava se aliviar atrás de uma duna. Só que ela demora muito e um dos homens resolve verificar. Ele desaparece. O segundo vai atrás e vê uma cena terrível: a mulher devorando o fígado do companheiro. Ele tenta fugir desesperado, mas a criatura o alcança. Em vez de matá-lo, ela ensina uma oração que, ao ser recitada, causa sua própria destruição. Um detalhe que parece ecoar antigas tradições sobre recitações protetoras que afastariam djinn maliciosos. Essas histórias mostram como os ghouls ocupavam um espaço ambíguo entre o terror, o desconhecido e a religiosidade popular. Eles podiam ser criaturas malignas, espíritos enganadores, shapeshifters traiçoeiros e até possíveis parceiros românticos em alguns contos mais improváveis. Com o tempo, essas narrativas se espalharam para a Europa e acabaram aparecendo em obras literárias ocidentais. Charles Dickens menciona ghouls em um de seus contos natalinos, e Emily Brontë compara Heathcliff a um ghoul em O Morro dos Ventos Uivantes. Aos poucos, o nome passou a ser usado para qualquer criatura monstruosa, deformada ou devoradora de cadáveres. Gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo!